Irmãos, uma boa noite, graça e paz. Queiram, por gentileza, abrir as vossas Bíblias junto comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo 13. Com a ajuda do Senhor, nós vamos pensar um pouco hoje à noite a respeito da importância do discernimento espiritual para as nossas vidas. Como uma vida sensível à voz de Deus nos torna pessoas mais felizes e mais próximas do nosso Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, creio que essa é uma passagem que você já deve ter lido, que você já deve ter feito, quem sabe, um devocional, ouvido uma mensagem, mas eu creio que o Senhor Deus, por meio da sua muita misericórdia, ainda pode falar algo novo ao nosso coração, por meio dessa passagem que é tão conhecida. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar um profeta profetizando contra um altar? Altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor foi quem falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará cinza que há sobre ele. Quando o rei ouviu as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendam esse homem. Mas a mão que o rei estendeu contra o homem de Deus secou, e ele não podia mais recolher a sua própria mão. E enquanto isso acontecia, o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara, por ordem de Deus. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a minha mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu, e ela ficou normal, como antes. Disse o rei ao homem de Deus: venha comigo até a minha casa e se fortaleça, e eu recompensarei você. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que você me desse metade da sua casa, eu não iria com você, nem comeria pão e nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: você não vai comer pão ali, também não vai beber água, e você não vai voltar pelo caminho pelo qual você foi. Tendo dito isso, o profeta retornou, e não voltou pelo caminho através do qual ele viera a Betel. Contudo, morava em Betel um profeta velho, e os filhos desse profeta vieram até ele e contaram tudo o que Deus havia feito ali em Betel naquele dia, as palavras que dissera ao rei. Tudo isso aqueles rapazes contaram ao seu pai. Então o pai lhes perguntou: por qual caminho o homem de Deus se foi? Então seus filhos mostraram por qual caminho o homem de Deus havia retornado até Judá. Então o profeta velho disse aos seus filhos: preparem o meu jumento. Então eles prepararam o jumento, e o profeta velho montou, e seguiu o homem de Deus, tendo-o encontrado debaixo de um carvalho. E lhe perguntou: é você o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então o profeta velho disse: venha comigo até a minha casa, e coma pão comigo. Então aquele rapaz respondeu ao profeta: eu não posso voltar com você, não posso voltar e comer pão na sua casa ou beber água, porque o Senhor me disse expressamente: você não pode comer pão ali,
nem beber água naquele lugar. Você não pode nem voltar pelo mesmo caminho que você foi. Contudo, o profeta velho falou para ele: eu também sou profeta igualzinho a você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, que você deveria voltar comigo, para comer pão na minha casa e para beber água. Mas o profeta velho mentiu. Mas que mau caráter, irmãos. Então o rapaz voltou. Foi até a casa do profeta velho e bebeu água com ele. Eles estavam ainda na mesa, quando a palavra do Senhor veio ao profeta velho, aquele profeta que fez o rapaz voltar. E a palavra do Senhor foi a seguinte: disse o Senhor ao jovem rapaz, que o desobedeceu: porque você foi rebelde à minha palavra, e não guardou o mandamento que eu te dei, antes voltaste, comeste pão nesse lugar, e bebeste água nesse lugar, no local em que eu te disse que você não deveria comer pão, nem beber água, o seu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Depois que o profeta, que havia feito o rapaz voltar, havia comido pão e bebido água com ele, preparou novamente o seu jumento. E o rapaz se foi. E estando ele no caminho, um leão o encontrou e o matou. E o seu cadáver ficou ali, jogado ao chão. O jumento e o leão parados ao lado dele. Então os homens que estavam passando viram o corpo daquele rapaz lançado ao solo, e próximo a ele um leão, e voltaram até a cidade e disseram ao profeta velho tudo o que havia acontecido. Então o profeta que fez aquele rapaz voltar disse: só pode ser o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra do Senhor. Então ele disse aos seus filhos novamente: preparem o meu jumento. E eles o prepararam. E ele se foi e achou o cadáver do rapaz caído no caminho, próximo a ele o jumento e o leão, que estavam ali juntos. O leão, por sua vez, não tinha devorado o rapaz, também não tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o corpo inerte do jovem homem de Deus e o pôs sobre o seu jumento e o levou para sua casa. Chorou por ele e o enterrou. Ele depositou o cadáver do rapaz no seu próprio sepulcro e, pranteando, disse: ah, meu irmão. E depois de o haver sepultado, ele disse aos seus filhos: um dia, quando eu morrer, me enterrem junto com o homem de Deus. Coloquem os meus ossos bem pertinho dos ossos dele, porque eu sei que a palavra que ele trouxe por meio do Senhor, por ordem do Senhor, um dia se cumprirá. E todas essas coisas de fato, assim como ele disse, acontecerão. Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração, meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós amamos profundamente o Senhor. Esse texto é muito elucidativo, Senhor, quanto aos perigos da falta de uma sensibilidade espiritual, de um discernimento acerca daquilo que o Senhor deseja ou não para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, a aprender com a triste história desse rapaz, que se deixou ludibriar por um homem que tinha como objetivo apenas se dar bem sobre ele, e pouco se importou com o fim trágico que ele teve. Guarda as nossas mentes e os nossos corações, ó Deus, de uma má decisão, de uma má escolha, do poder avassalador de uma má influência, mas nos aproxima do centro da tua vontade. Dá-nos cada vez mais sensibilidade espiritual para ouvirmos tão somente a tua voz. E se o Senhor tiver de nos aproximar de outras pessoas, porque a vida tem que ser vivida de maneira compartilhada, por meio da tua muita misericórdia, nos aproxima daqueles que são muito mais apaixonados por ti do que nós somos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude, em nome de Jesus, amém.
Pois bem, meus irmãos, essa história se passa no final do 10º século a.C., pouco depois da morte do rei Salomão. Salomão ainda conseguiu reinar sobre as 12 tribos do Senhor reunidas, mas, infelizmente, após a sua morte, o seu filho Roboão, ele não teve pulso suficiente para liderar sobre todo o povo do Senhor, e infelizmente as tribos se dividiram, de modo que ao invés de um único reino, que possuía como capital a cidade de Jerusalém, agora nós tínhamos 2 reinos. Jerusalém seria a capital do reino do sul, e o rei de Jerusalém, que seria da linhagem de Davi, ele reinaria sobre 2 tribos, a tribo de Judá e parte da tribo de Benjamim, que ficava naquele território. Todavia, as outras 10 tribos escolheriam como capital Samaria, se estabeleceriam na região mais ao norte do país. E dessa forma o povo do Senhor passaria a viver em uma luta constante de uns contra os outros. O reino do norte, por 200 anos, seria o maior inimigo do reino do sul e vice-versa. A diferença é que o reino do sul, pelo fato de ser liderado pelos descendentes de Davi, ainda experimentaria alguns momentos de avivamento espiritual. Contudo, o reino do norte, pelo fato de sempre ser liderado por homens que não temiam ao Senhor, infelizmente sempre fizeram o que era mal, levaram o povo do Senhor a pecar. E o triste fim das 10 tribos do norte fora, infelizmente, desaparecer. Eles foram dominados por um outro rei, o rei assírio, Sargão II, que invadiu a região das tribos do norte, levou aqueles irmãos cativos até a sua terra. E uma vez que eles se misturaram com outros povos, perderam a sua identidade. Esse é um aviso solene, irmãos, de que nós precisamos, com tudo aquilo que temos, lutar para permanecermos na presença do Senhor. Não nos apressarmos em sairmos do centro da vontade do nosso Deus. Contudo, todo esse desvario teve início com o reinado de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei do norte. Foi o rei que fez com que todos os demais que viriam após ele pecassem, assim como o pecado dele, o triste pecado da idolatria. Uma vez que Jeroboão ascendeu ao trono de Samaria, o final do capítulo 12, a partir do verso 25, compartilha conosco um pouco daquilo que Jeroboão fez. Percebam a mente desse homem, a maneira com que ele queria conduzir aquelas 10 tribos do Senhor ao seu bel prazer, pouco se importando com a realidade espiritual daquelas pessoas. O capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, a partir do verso 25, nos diz assim: Jeroboão edificou a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, e dali edificou Penuel. Então disse Jeroboão consigo mesmo: agora tornará o reino para a casa de Davi. O que foi que Jeroboão elaborou na sua mente? Todos os anos, 3 vezes ao ano, todo o povo do Senhor precisava subir até Jerusalém, para sacrificar ao Senhor, para adorar ao nosso Deus. Por ocasião do período do Antigo Testamento, Deus só se revelava a partir do templo. Todo aquele que queria adorar ao Senhor precisava ir até a cidade santa. Jeroboão compreendeu isso e ele percebeu que se o povo deixasse a região de Samaria e fosse até Jerusalém, quando eles observassem novamente os turnos sacerdotais, as ordens dos levitas, o sumo sacerdote com o urim e o tumim, o coração daquele povo provavelmente se voltaria ao Senhor. Eles teriam melhores condições de se arrepender do seu pecado. Então qual foi a ideia dele? Ele disse, verso 27, se esse povo subir novamente até Jerusalém, até a casa do Senhor, o coração dele se tornará ao Senhor, se tornará Roboão, rei de Judá, e então eles me perseguirão. Então ele teve uma ideia. Ele fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, aqui estão os deuses de vocês. 2 bezerros de ouro.
semelhantes àquele bezerro que séculos atrás Arão havia feito por pressão do povo. Essas pessoas haviam experimentado o sabor amargo da idolatria, porque quando finalmente Arão foi dissuadido da sua loucura idólatra, qual foi a ordem que o Senhor Deus deu? Ele mandou destruir o bezerro de ouro, ele mandou moê-lo, ele mandou colocar na água do povo e deu para o povo beber. E quando o povo tomou aquela água contaminada pelo bezerro, o objetivo do Senhor era fazer com que eles aprendessem uma lição. É como se, em outras palavras, Deus estivesse dizendo com aquele ato: esse é o sabor da idolatria. Poucos séculos depois a mesma coisa estava acontecendo, mas esse povo não conseguiu abrir os olhos. Jeroboão deu ordens para colocar um bezerro em um extremo do seu reinado e outro bezerro em outro extremo. Fechou as fronteiras, o povo não tinha mais acesso a Jerusalém. E ele fez as suas próprias festas, escolheu os dias das suas festas ao seu bel prazer, diz a palavra do Senhor. E deu ordens para que os filhos do Senhor queimassem incenso em quaisquer outros lugares, nos altos, e não mais em Jerusalém. Há duas lições muito importantes no final desse capítulo 12, que nos fazem compreender melhor o capítulo 13, que nós vamos estudar rapidamente hoje à noite, com a ajuda do Senhor. Em primeiro lugar, o final do capítulo 12 nos faz perceber o tamanho da influência que um líder tem sobre nós. Se Jeroboão tivesse conduzido esse povo à presença do Senhor, esse povo teria ido, salvo algumas poucas exceções. Contudo, como Jeroboão preferiu levar esse povo para um caminho diverso, para o caminho da idolatria, foi justamente para esse caminho que o povo foi. Salvo, quem sabe, algumas exceções pontuais que não são nem mencionadas aqui. Às vezes, irmãos amados, nós não conseguimos perceber o tamanho da influência que um líder possui. Mas não é sem motivos que na palavra do Senhor nós somos comparados a ovelhas. Ovelhas precisam ser conduzidas. Ovelhas precisam ser levadas a um local de refrigério para que elas possam dessedentar-se, para que elas possam ter acesso à água potável. Ovelhas precisam ter acesso à comida, elas precisam ser devidamente alimentadas no tempo certo. Elas não são tão rápidas para se proteger. Elas não são animais ferozes, capazes de se reunir numa espécie de matilha para se defender dos demais. Pelo contrário, ovelhas são tenras, são fofinhas. Elas precisam ser protegidas. Aí entra a importância do líder. Quando um líder é verdadeiramente espiritual, quando ele é apaixonado pelo Senhor, quando ele é verdadeiramente vocacionado, o reflexo do seu relacionamento com Deus está para a igreja de modo que todo mundo consegue ver. A igreja é uma igreja apaixonada pelo Senhor. Ama tudo na medida correta para a maior glória de Deus. Mas quando há um desvio de caráter na personalidade do líder, esse desvio vai se fazer percebido na característica da igreja. Se o líder tiver uma inclinação ao dinheiro, inevitavelmente os irmãos vão olhar para o dinheiro com outros olhos. Se o líder tiver uma inclinação à mundaneidade, à carnalidade, esse aspecto da sua característica, em algum momento vai se manifestar no povo que é liderado por ele. Em suas escolhas, em seus projetos de vida, nos seus valores. Mas se o líder for apaixonado pelo Senhor, o povo também o será. Para a maior glória de Deus. Para a maior glória de Deus. Em segundo lugar, é intrigante, irmãos, ver como o povo do Senhor esqueceu tão rápido de onde eles haviam saído. Tudo que eles haviam enfrentado para chegar naquele lugar. Meus irmãos, olhem para mim. Eles estavam em Canaã. Canaã é a terra que emana leite e mel. Eles estavam na terra da promessa. No dia da consagração do templo, Deus havia dito claramente para eles: enquanto vocês permanecerem fiéis a mim, eu sempre serei fiel a vocês. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e se voltar até mim, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Que promessa extraordinária! Em um átimo de segundo, de uma hora para outra, surge um líder que não era nem da linhagem de Davi, amigo do Senhor, e ele diz: a partir de hoje, vocês estão proibidos de ir a Jerusalém, vocês não serão mais liderados pelos sacerdotes, não ouvirão mais a voz de Deus por meio dos profetas, nem louvarão junto com os levitas, vocês vão servir esses 2 bezerros de ouro. E nesse texto não há ninguém que se levante e diga coisa nenhuma. Você pode até tentar implementar isso. Eu, todavia, serei fiel ao meu Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que será que ninguém se levantou assim, a semelhança de um Josué? Muito provavelmente por causa da poderosa, avassaladora influência do líder. Então o povo simplesmente preferiu segui-lo. Contudo, nesse momento, algo extraordinário acontece. Deus, em sua infinita misericórdia, levanta um homem de Deus. Se Jeroboão era um achaque, se Jeroboão era uma caricatura daquilo que ele deveria ser enquanto líder espiritual, o Senhor, por sua vez, levantou um rapaz que era apaixonado por ele. Um jovem profeta. O nome dele não é nem mencionado, ele era um anônimo, assim como eu, quem sabe, assim como alguns de vocês. Ele servia nos bastidores. Não era um profeta famoso como Elias, ou como Eliseu, mas ele era um homem de Deus assim como eles. Possuía as mesmas prerrogativas, servia ao mesmo Deus, era movido pelo mesmo Espírito Santo, representava o mesmo reino. E ele foi, por ordem do Senhor, de Judá até Betel. Jeroboão estava junto ao altar, queimando incenso, o que era terminantemente proibido. No período do Antigo Testamento, os ofícios sagrados não podiam se misturar. Sacerdote era sacerdote, profeta era profeta, e rei era rei. Todos os reis que tentaram queimar incenso no altar foram terrivelmente castigados por Deus. Jeroboão II, por exemplo, tem o mesmo nome desse aqui por sinal, se tornou leproso, porque tentou sacrificar o Senhor, sendo ele rei. Sacerdotes são os descendentes de Arão, reis são os da linhagem de Davi, profetas são aqueles que são escolhidos por Deus, e ninguém toma essa honra para si, é Ele quem escolhe, porque Ele é soberano sobre aqueles que são seus porta-vozes. Jeroboão, por sua vez, queria tudo. Isso não era devido a ele. Só houve um em toda a história que foi sacerdote, rei e profeta. Na teologia nós chamamos de munus triplex. Sabe quem é? É o Senhor Jesus Todo-Poderoso, o nosso Senhor. E o profeta chegou lá, e Deus deu ordens para que ele clamasse contra aquele altar pagão. E a palavra do Senhor era clara, expressa, urgente. Ele disse: altar! Parece que eu estou vendo, irmãos. Eu consigo ver, é impressionante. Altar! Assim diz o Senhor. Acho que fez um silêncio sepulcral. O rapaz encheu os pulmões de ar e disse: eis que um filho nascerá à casa de Davi. Perceba, eles estavam em um reino hostil. Eles estavam em Samaria, a região norte. A linhagem de Davi ficou reservada ao sul. Eram inimigos. Mas o profeta estava dizendo, lá na região norte, que um dia Deus levantaria um rei da região sul, de Jerusalém, cujo nome será Josias. Essa profecia estava acontecendo cerca de 300 anos antes do nascimento do rei Josias. Não tem ideia do poder desse Deus. E ele disse: quando esse dia chegar, Josias vai quebrar esse altar. Essa idolatria finalmente vai ter fim. E vocês, profetas pagãos, que estão fazendo o povo do Senhor se desviar, daqui a 300 anos vocês não estarão mais vivos naturalmente.
mas os ossos de vocês é que serão queimados aqui. Jeroboão ficou tão ensandecido pelo fato de ser tão profundamente humilhado publicamente, que ele ergueu a mão sobre o altar e deu ordens para que o jovem profeta fosse preso. Prendei-o, disse o rei. Mas a mão que ele estendeu contra o homem de Deus secou. E ela secou de uma maneira tão terrível que não havia mais nem musculatura, articulação suficiente para que ele pudesse recolher a mão. É como que se ela se tornasse uma espécie de corpo estranho no organismo dele. E no mesmo instante, para que se cumprisse a palavra do jovem profeta, verso 5, o altar se fendeu, as cinzas se derramaram, da exata maneira que o homem de Deus, sendo tão jovem ainda, anônimo, desconhecido, havia dito. E nesse ponto, irmãos, nesse ponto, só o que faltava ser feito era aquele garoto dar meia volta e voltar por outro caminho. Essa história deveria ter acabado aqui. Missão cumprida. O que foi que Deus disse para ele? Meu filho, eu tenho uma missão para você. As minhas 10 tribos estão se perdendo. Não tenho representantes na região mais ao norte, então eu vou tirar você da região de Judá e vou enviar você até lá, mas tenha cuidado. Eu não quero que você se contamine ali, eu não quero que você coma, eu não quero que você beba, eu quero que tão somente você vá até lá, faça aquilo que eu mandar e depois retorne, faça isso mais rápido. Era essa a missão, irmãos. O problema acontece quando nós queremos mais. O problema acontece quando nós queremos fazer mais daquilo que Deus deseja que nós façamos. O Senhor Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde nós podemos ir. Invariavelmente Ele nos escolhe para missões que são muito maiores que nós, mas pelo fato dEle ir conosco, nós prevalecemos. As pessoas percebem que foi Deus que fez através de nós, visto que somos meras ferramentas. E então elas falam, louvado seja Deus, glória ao Senhor por isso. Foi o Senhor que fez. E então nós voltamos. Jeroboão era muito sagaz. Eram os primeiros dias do reinado dele. Há pouco eu acabei de ler com vocês que ele temia que o povo se levantasse, que o povo voltasse a servir a linhagem de Davi. Por isso ele estava implementando aquela idolatria louca, pagã. Então ele viu no prestígio do jovem profeta uma possibilidade de trazer credibilidade para o reinado dele. E uma vez que ele percebeu o tamanho da sua derrota, ele não perdeu tempo. Aproximou-se despudoradamente do jovem rapaz e disse, implora o favor do teu Deus. Não de Jeroboão. Ele foi claro, implora o favor do teu Deus, do qual eu sou inimigo, e ora por mim, para que eu possa recolher a minha mão. Orar por Jeroboão não estava no script, irmãos. Essa é a primeira concessão do jovem profeta. Talvez pelo fato de Jeroboão ser rei, talvez pelo peso da coroa, talvez pelo fato de se sentir pressionado, mas muito provavelmente pelo fato de ser um homem de Deus. Quem sabe aquele jovem rapaz tenha ponderado que orar por Jeroboão seria missão, seria adoração,
um testemunho público de que Deus é todo poderoso. Quem sabe no seu coração ele imaginasse que aquilo serviria talvez para mudar o coração idólatra do rei pagão. Então, ainda que ele não tivesse recebido do Senhor direção para isso, o homem de Deus, verso 6, implorou o favor do Senhor. E Deus, que não tinha combinado nada com ele, talvez para não envergonhá-lo publicamente, em sua vontade soberana, curou o rei pagão. Deus não curou o rei pagão porque o jovem profeta pediu, irmãos. Deus curou o rei pagão porque ele quis. Deus não deve nada a absolutamente ninguém. Algumas informações importantes aqui. Tenha muito cuidado com as concessões que você faz. No momento em que Jeroboão viu a mão dele curada, e o povo extasiado olhando para aquele milagre portentoso, ele olhou para o jovem profeta e falou o seguinte: agora você vai almoçar comigo na minha casa. O que era que Jeroboão queria? Endosso. O que era que Jeroboão queria? Prestígio. Jeroboão queria andar com o homem de Deus. Jeroboão queria um homem de Deus na casa dele, na mesa dele, comendo com ele. Jeroboão queria aquilo que Deus jamais daria a ele. E ele estava tentando conseguir por outros meios, retirando do rapaz. Não faça concessões. Aquela era a hora certa para ir embora, irmãos. Ele já estava demorando demais ali. Curou a mão do rei que não estava no script. Deus o honrou, Deus ouviu a sua voz, curou o homem. O que o rapaz deveria fazer agora? Dar meia volta e ir embora. Se Deus está te dando a chance hoje de sair do lugar que talvez possa estar prejudicando você, o meu conselho é: sai depressa. O que é que você está fazendo aí? Você tem essa sensação no seu coração? Que a missão do rapaz era urgente, era expressa, de que ele já estava demorando demais ali num terreno hostil, indo para além do limite que Deus havia estabelecido para ele, fazendo agora do jeito que ele queria, na força do seu braço, tomando as suas próprias decisões. Como isso é perigoso, irmãos! Como é perigoso quando a gente está para além daquilo que Deus nos mandou fazer e começamos a tomar as nossas próprias decisões. Porque se Deus diz é para fazer 1, 2, 3 e você já fez, quando você faz o 4, aí você começa a decidir. Aí você faz o 5, você faz o 6 e você vai embora. O homem de Deus disse ao rei, verso 10: ainda que você me desse metade da sua casa, eu não iria com você. Eu não comeria pão na sua casa, nem beberia água nesse lugar. Por que é que o profeta não queria fazer isso? Porque no contexto do Antigo Testamento, ir até a casa de uma pessoa e comer pão com ela era o mesmo que lhe endossar as atitudes. Por que é que quando Elias está ali triste, coitado, achando que não havia mais profetas que fossem fiéis ao Senhor, Deus disse para ele: há ainda 7.000 que não comeram na mesa de Jezabel, porque comer é comungar, comer é tomar partido, comer é dar apoio. No Antigo Testamento, se você ia à casa de uma pessoa, sentava na mesa e comia com ela, com esse comportamento você estava dizendo: eu apoio essa pessoa, concordo com as ideias dela, concordo com aquilo que ela está fazendo. E Deus não queria isso, porque Samaria estava passando por um severo momento de idolatria. E o profeta diz no verso 9: o Senhor me deu ordens claras dizendo: eu não posso comer aqui, não posso beber aqui, eu não posso nem voltar pelo mesmo lugar. Primeira informação importante, do verso 8 ao verso 10. Quando o profeta diz que não comeria nem beberia com Jeroboão, nas entrelinhas da sua resposta ele estava dizendo: Jeroboão, qual é a comunhão que eu tenho com você?
Eu sirvo ao Deus dos céus. Você está fabricando bezerro de ouro para adorar? Se eu me sentar na sua mesa comer com você, em outras palavras eu estou dizendo, eu apoio esse tipo de comportamento. Claro que esse rapaz não faria isso. Um homem de Deus jamais abriria mão de sua comunhão com o Senhor, ainda que em troca lhe fosse oferecido um lugar na mesa do próprio rei, metade do seu reino, se fosse o caso. Houve um missionário chamado David Brainerd, é um dos missionários que mais influencia a minha vida. Ele contraiu tuberculose sendo muito jovem, poderia ter feito um tratamento para viver muitos outros anos, mas ele preferiu abrir mão de tudo para pregar o evangelho no meio de índios, em um terreno que ainda não havia sido alcançado, quando a América ainda era uma colônia. Ele faleceu com 29 anos de idade, tendo realizado o sonho dele de trazer muitas vidas ao Senhor Jesus. E no último dia de vida, ele escreveu no diário dele, suas últimas palavras. Ele escreveu assim: declaro, agora que eu estou morrendo, que eu não teria vivido a minha vida de nenhuma outra maneira, ainda que em troca me fosse oferecido o mundo inteiro. Convicção, irmãos. O profeta até então estava dizendo: Jeroboão, ainda que você me oferecesse metade do seu reino, eu não abriria mão daquilo que eu tenho com o meu Deus. Vitória, tudo bem. Dá vontade de você pegar esse texto agora e dizer: vai embora, meu filho, tá bom, glória a Deus, vai embora. Você já se perguntou por que é que Deus mandou ele voltar por outro caminho? Eu posso estar errado, mas talvez, na minha maneira de ver esse texto, Deus estivesse tentando protegê-lo das luzes da ribalta, sabe? Dos holofotes, da tentação da fama. Porque agora ele não era um rapaz provinciano da Judéia. Ele agora era um profeta famoso, que quebrou o altar pagão do rei, que viu a mão seca do rei voltar ao normal por meio da sua palavra profética, que abriu mão de se assentar na mesa do rei, instrumento poderoso nas mãos do Deus de Israel. Quem sabe sendo muito garoto, Deus falou assim para ele: olha, volta por outro lugar, vai que alguém queira te seguir, vai que alguém queira te ovacionar, vou caminhar com você, meu filho, eu vou cuidar de você. Meus irmãos, isso não significa que quem é famoso não seja humilde. Tem nada a ver. Mas significa que nós não podemos apressar aquilo que desejamos viver. Nós não podemos queimar etapas. Não é saudável queimar etapas. Assumirmos posições, responsabilidades, quando ainda não temos maturidade para isso. Estrutura espiritual, mental, emocional. Dê tempo ao tempo, deixe Deus trabalhar. Aquilo que tiver de fazer, Deus o fará. Se Deus quiser que você seja famoso, você vai ser. Você não tem que apressar as etapas. Se Deus quiser te tornar o Charles Spurgeon da nossa geração, Ele vai tornar. Se Deus quiser encher um estádio de futebol com milhares de pessoas para ouvir você louvar, Ele vai fazer isso. Há um poema do Fernando Pessoa que fala muito ao meu coração. Fernando Pessoa, em um momento da vida dele, queria ser um poeta famosinho. Na época dele, os poetas mais famosos eram os poetas melancólicos, os poetas que choravam e faziam chorar. O Fernando Pessoa achava que ele ainda não era esse profeta. E em um poema que fala muito ao meu coração, chamado Dolora, ele abre o seu coração e diz como ele foi em sua jornada, desde o anonimato até a fama. Eu olho para o que ele viveu e eu digo para Deus em oração: Senhor, eu não quero isso para a minha vida não. Eu prefiro estar nos bastidores, ser anônimo, irmãos. Passear no shopping, tomar um sorvete, sair no restaurante, almoçar com a minha esposa, sem ninguém estar tirando foto, pede autógrafo, faz isso, faz aquilo. É bom demais não ser ninguém.
Há muita gente boa que é muita coisa, eu louvo a Deus pelas vidas deles, eu sou muito satisfeito em não ser ninguém. O Fernando Pessoa, ele diz assim: dantes com ledo afetava uma atroz melancolia, poeta triste ser queria, e por não chorar, chorava. É a fase do anonimato. Aí o Fernando Pessoa começa a ficar famosinho. Ele diz assim: depois tive que encontrar a vida rígida e má. Triste então, chorava já, porque tinha que chorar. Quando você é bom, você tem que ser sempre bom. Se você colocar no cartaz, congresso tal, dia tal, no local tal, e colocar meu nome, quem quiser ir vai. Mas as elaborações, as expectativas, elas são assim bem peculiares. Mas se você faz um congresso, dia tal, local tal, e coloca lá, fulano de tal, meu irmão, aí a sua expectativa muda, a minha também muda, eu sou igual a você. E se aquela pessoa não vai bem, como é que você volta para casa? Puxa vida, mas logo no dia que vem na minha cidade é dessa forma? Como é que pode? Você já passou por isso? É um tanto frustrante, não é? É o fardo da responsabilidade. De um dia ser bom, ficar conhecido por isso, e depois obrigatoriamente ser sempre bom. Última fase do Fernando Pessoa, agora finalmente ele é famoso. Agora finalmente todo mundo sabe quem é Fernando Pessoa. Ele diz assim: num desolado alvoroço, mais que triste, me ignoro. Hoje em dia, apenas choro, porque já chorar não posso. Irmãos, depois vão ler essa poesia com calma em casa. E vocês vão ver a jornada desse homem. Hoje em dia apenas choro, porque já chorar não posso. Tenha cuidado para que o mundo não roube aquilo que outrora era prazeroso, aquilo que outrora fazia sentido, aquilo que outrora iluminava a sua mente e aquecia o seu coração. Tem que fazer sentido para você, tem que acelerar o seu coração, tem que encher de fulgor a sua mente. Senão não é missão, é só mais uma obrigação. Morava em Betel um profeta velho. Os filhos vieram até ele e disseram tudo o que havia acontecido. E o profeta velho perguntou: por qual caminho o rapaz voltou para casa? E eles haviam observado. Você percebe como a preocupação de Deus fazia sentido? Olha, não volta pelo mesmo caminho não. O rapaz voltou por um caminho diferente e o pessoal ainda foi até lá para saber por qual caminho ele havia voltado, porque ele agora era famoso. O profeta velho preparou o jumento, foi atrás do rapaz, o rapaz estava lá, assentado, embaixo de um cavalo. Eu lendo esse texto, dizendo para ele: sai daí, pelo amor de Deus, não vai conversar com esse homem não. Por quê? Porque agora a gente tem a história completa. A gente sabe o que é que vai acontecer após essa conversa. Mas agora, a igreja do Médici, nós ainda não temos a nossa história completa. Você não sabe se amanhã pela manhã esse profeta aqui vai tentar se aproximar de você para tentar roubar a sua missão, para tentar roubar de você o seu legado, a sua história com Deus. Como é que alguém pode ser tão perverso assim? Eu quero dizer uma coisa para você: você não tem ideia do tamanho da perversidade do homem. O garoto estava lá sentado embaixo do carvalho. E ele diz: é você que é o homem de Deus? Era a única coisa que aquele garoto tinha, irmãos. Tudo que aquele garoto tinha na vida era um título. Ele era um homem de Deus. Não há conta bancária, não há propriedade, não há nada que se compare a isso. Não pode ser comprado com dinheiro. Haviam tantos garotos com a mesma idade,
disponíveis da mesma forma. Aprove a Deus escolher a Ele. Você é o homem de Deus. Ele diz com tanto orgulho, tão jovem, tantas experiências ainda a serem vividas. Ele diz: sim, sou eu. Ele diz: eu sou um profeta igual a você, com uma diferença: Deus não fala mais comigo. Eu não sou mais amado por Ele. Já tive o meu momento e eu não soube aproveitar. Preferi outros caminhos, fiz outras escolhas. Mas eu tenho uma chance com você, de voltar a ter o que um dia eu tive, não recebendo das mãos de Deus, mas tomando de você. Você percebe como é importante ter discernimento? Saber o que, quem quer com você. Venha comigo à minha casa, coma pão comigo, beba água. O garoto disse: olha, profeta, eu não posso. Aquele foi mais reticente, afinal de contas era um profeta velho, maduro, um homem que outrora teve prestígio. Não, não posso. O que aquele rapaz deveria ter ponderado nesse momento com algum discernimento espiritual? Ele poderia ter dito para o seu próprio coração: esse homem, mesmo sendo um velho profeta, não quer o meu bem. Por quê? Porque ele me pediu para abrir mão do que eu recebi do meu Deus, para receber em troca o que Ele próprio tem a me oferecer. Essa troca não é boa para mim, tão pouco justa. Eu prefiro milhares de vezes o meu Deus. E com o rosto cheio de zelo, aquele jovem deveria ter olhado para o velho profeta e ter dito: eu amaldiçoo você, ó velho profeta, por me oferecer a árvore do conhecimento do bem e do mal, em detrimento da árvore da vida. Por retirar de mim a minha vida, a minha felicidade, a beleza dos meus olhos, aquilo que faz o meu coração pulsar, aquilo que me dá uma razão de ser. Ai, irmãos, nós somos evangélicos, nós somos o povo do livro, nós somos o povo do Espírito Santo, e para além dessas portas, tudo que há são velhos profetas querendo roubar de nós a única coisa que nós temos, que é a comunhão com o nosso Deus. Se retirarem isso de nós, o que é que sobra no dia seguinte, irmãos? Nada. Com zelo nós deveríamos levantar contra esses inimigos e dizer: eu amaldiçoo você por querer tentar roubar de mim o meu casamento, o amor da minha esposa, o respeito dos meus filhos, o ministério que o meu Deus me deu, a vocação que sobrenaturalmente eu recebi. E você deveria se blindar de tal forma e de tal ponto, e se aproximar de tantas pessoas cheias de Espírito Santo, de modo a fazer com que esses inimigos nem ousassem se aproximar de você. O garoto preferiu ser educado e continuou conversando com aquele homem, com aquele adulador. Você está pensando que o inimigo vem com um forcado, com chifres e um rabo, cheirando a enxofre? Ele vai elogiar você, ele vai dizer que ninguém é como você. Ele quer o seu talento para pregar, ele vai dizer: você é o melhor pregador do mundo, venha pregar nesse evento comigo. Ele vai querer tirar foto com você, ele vai querer ter você no contato de amigos dele, ele vai fazer questão de dizer para todo mundo que é amigo seu. Ele quer que você abra portas,
Ele quer que você lhe dê prestígio, lhe dê voz, lhe dê vez, enquanto que você não tem poder para lhe oferecer nada disso, porque você é só uma ferramenta. Deus faz isso com quem Ele quer, irmãos. Mas estão lá esses sanguessugas, minando você. E você precisa ser corajoso para saber o que você precisa fazer nesse momento. A cartada final foi quando o profeta velho disse: foi um anjo que me revelou. Um anjo me disse que você tem que voltar comigo. O garoto já deveria estar bem longe, mas nesse momento, no mínimo, o que ele deveria ter feito? Senhor, o que é que está acontecendo? O Senhor mandou fazer dessa forma. Vem esse homem e diz que um anjo mandou fazer completamente diferente. O Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não fala comigo? Sabe por que foi que Deus não havia falado com ele? Porque Deus não estava naquilo. Esse rapaz não morreu no momento em que o leão encontrou com ele e o atacou. Sabe quando foi que esse rapaz morreu? Quando ele deu meia volta e seguiu o profeta. Ele morreu ali, irmãos. Mesmo que aquele rapaz não tivesse sido devorado pelo leão, ele jamais seria novamente um homem de Deus. Porque ele preferiu ter um outro senhor, o profeta velho. Ele voltou com o profeta, assentou-se na sua mesa, na mesa de um homem que não tinha mais comunhão com Deus. Só tinha um título, profeta, mas não era mais a voz do Senhor na terra de Samaria. Existem muitas pessoas hoje que, infelizmente, eu digo isso com muita solenidade e muita reverência, só possuem o título. Um dia foram, não são mais. Guarde o seu coração, para que a mesma coisa não aconteça com você. Enquanto ele comia e bebia, veio novamente o Senhor, não mais para ele, não mais conversando com ele, mas com o profeta velho. No momento em que Deus concedeu aquela palavra profética ao profeta velho, o profeta velho sabia, pela experiência que ele tinha, que Deus não era mais com o garoto. E mesmo quando ele foi usado por Deus para dizer que ele não teria a honra de ser enterrado na presença do Deus dos seus pais, como isso é sério, irmãos. Deus dizendo para aquele garoto: porque você me desobedeceu, você não vai mais voltar para casa. O profeta velho foi um instrumento usado por Deus para dizer tudo aquilo, dizendo para aquele garoto que a vida dele estava destruída, que o ministério dele estava arruinado, que ele não era mais o homem de Deus que havia chegado naquele lugar. E sabe quantas vezes isso pesou no coração do velho profeta? Sabe quantas? Nenhuma. Ele havia conseguido o que ele queria. Sabe o quê? Prestígio, poder, valor. Me faz lembrar um filme antigo, talvez você já tenha esquecido, ou talvez você tenha assistido recentemente e ainda lembre. O nome do filme é Entrevista com o Vampiro. Um dos atores principais é o Tom Cruise, ainda bem jovem, década de 90 ainda. O enredo do filme é bem simples. Tom Cruise era um vampiro velho, que já estava vivendo há séculos e séculos. Tinha vida, mas estava desconectado da realidade. Então ele contratou um repórter para fazer uma espécie de entrevista com ele. Mas sabe qual era o desejo do vampiro? Era se conectar. O vampiro estava lá, ele tinha vida, mas ele não tinha implicações, ele não fazia parte de nada, não trazia sabor à vida de ninguém. Aquele repórter era mortal, finito, sujeito às dificuldades da vida, mas ele amava e era amado.
Ele sentia o sabor das comidas. Ele dormia e depois acordava. Sentia o frescor da água quando tomava banho. O cheiro dos cosméticos que usava. O tecido da roupa, aquecer-lhe o corpo. Você só valoriza esse tipo de coisa quando você não tem mais. O vampiro não queria sugar o sangue do repórter. O vampiro queria sugar a vida dele. O velho profeta foi um vampiro semelhante. Ele queria sugar a vida espiritual do garoto. E ele conseguiu. Tudo, na minha maneira de ver, por falta de discernimento. Cuidado com aquelas pessoas que infelizmente estão mortas, espiritualmente falando, e querem voltar à vida, sugando a sua vida. Cuidado com o velho profeta, que não tem mais vida com Deus, e está esperando você no caminho, para tomar o que você tem. Quando o garoto saiu dali, o leão o atacou. Ele ficou lá, caído à beira do caminho. As pessoas passaram e o viram, disseram ao velho profeta, e o velho profeta foi lá, pegou o corpo do rapaz, colocou no jumento. Irmãos, eu preparava esse sermão para vocês com tanta coisa no meu coração. Se eu pudesse, eu entrava pelas páginas de 1 Reis, capítulo 13, eu ia até lá, pegar aquele velho pelas barbas e dizer: mas você é um abençoado. Ele não pegou o corpo do rapaz para lhe dar um enterro digno, não, irmãos. A profecia era que um dia os ossos dos profetas malignos seriam desenterrados, seriam expostos ao desprezo e queimados vergonhosamente no altar. E esse velho profeta podia muito bem estar enquadrado nesse rol. Aí sabe o que é que ele diz? Me enterrem junto com esse rapaz que era um homem de Deus, porque daqui a 300 anos, quando Josias finalmente chegar, só vão restar ossos, e osso é osso. Como é que a gente vai saber se é o osso do rapaz ou se são os meus ossos? Na dúvida, o que é que a gente faz? Deixa como está. Não vamos mexer nesses aí. Vai que a gente cometa algum erro. Sugando a vida do rapaz pelos séculos dos séculos dos séculos. Nós estamos em guerra, irmãos. E o bem mais precioso que nós temos é a nossa comunhão com Deus. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Há pessoas que vão tentar sugar a felicidade do seu casamento. Há pessoas que vão tentar sugar o relacionamento que você tem com seus filhos. Há pessoas que vão tentar sugar a felicidade de vida que você tem. E mesmo quando você não tiver mais nada, elas só vão se satisfazer quando finalmente descobrirem que você não serve mais para nada. E depois elas vão procurar uma outra vítima. Mas Deus jamais permitirá que isso aconteça conosco. As nossas famílias são famílias do Senhor. Os nossos casamentos são casamentos firmados no Senhor. Os nossos filhos são criados no temor e na admoestação do Senhor. E quando nós estivermos cumprindo a missão que Deus nos deu e o velho profeta se aproximar, Deus vai nos dar discernimento. E Ele vai nos dar sabedoria. E nós vamos olhar nos olhos dele e vamos dizer: que tenho eu contigo, ó velho profeta miserável? Fora com as suas artimanhas da maldade. E que prevaleça a boa mão do meu Deus. E nós vamos triunfar com o Senhor, amém, irmãos? Eu quero implorar algo a vocês. Busquem uma vida de discernimento espiritual. Procurem saber o que é que Deus tem para vocês. Perguntem sempre para Deus: Senhor, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo, Senhor? Eu queria convidar os irmãos do louvor aqui para nós cantarmos uma última canção, enquanto a gente
ora junto e se despede para voltar para casa. Mas tenha cuidado com a sua vida, tenha cuidado com as decisões que você toma, tenha cuidado com os locais em que você frequenta, as amizades que você tem, para que você não perca essa felicidade que você já tem. Há muita gente boa por aí procurando felicidade sem conseguir perceber que já são felizes. Quer dizer para você hoje à noite, você não tem que procurar, você é feliz. O que havia de mais importante para você receber, você já recebeu, que é Cristo Jesus. Guarde o seu coração, tudo vai dar certo no final. Vamos louvar a Deus, irmãos, amém?